Olá, desenvolvedor. Meu nome é Cassiano D'Andrea, você está no canal DevTrain. O vídeo de hoje é a parte 6 da nossa aplicação de To-Do List que nós estamos desenvolvendo em React e TypeScript, e hoje nós vamos aprender como implementarmos a edição dos títulos das tarefas, e para isso nós vamos usar componentes não controlados. Até o vídeo passado, caso você não tenha assistido, clique no link acima para poder acompanhar a nossa série, tá? Nós fizemos a inserção de novas tarefas. A gente digita a tarefa nesse campo de input, a gente dá Enter e imediatamente a tarefa é inserida aqui embaixo. Você vai notar também que esse contador é atualizado automaticamente a cada tarefa que a gente insere. Repara como ele é atualizado. Isso foi feito então no vídeo número 5. Hoje nós vamos implementar a edição. A edição consiste em um duplo clique nesse rótulo. Ele vai abrir um campo de entrada especificamente aqui, no lugar onde você clicar. Nós vamos editar e teclar Enter, para que a gente possa atualizar o título da tarefa que está atrás. Antes disso, eu queria resolver um problema que vem aparecendo há algum tempo, onde o React está reclamando dessa falta dessa propriedade chamada key. Então vamos resolver isto de uma vez. Isso ocorre toda vez que você em React estiver mapeando um conjunto de elementos que podem ser componentes do DOM ou não, no caso aqui são, né, porque são LIs. E esses elementos que você tiver, ou esses componentes que você estiver mapeando, não contiverem uma propriedade key, que é exatamente o que ele está reclamando. Então a ideia é você simplesmente criar essa prop chamada key, e o valor que você deve colocar aqui deve ser um valor único que represente cada LI que está sendo renderizado. Como nós estamos mapeando as tarefas, basta olhar para o array para ver que o que identifica unicamente uma tarefa é a propriedade ID. É o único campo que poderia ser usado nesse caso. Então eu simplesmente vou associar a minha key o task ID. Tá? A gente vai salvar. Vocês vão notar que sem dar refresh, esse warning não vai desaparecer. Então a gente dá um refresh e nota que o warning desapareceu. Esses outros warnings aqui, ou pelo menos esse outro, ele vai sumir também, porque nós vamos implementar uma feature que vai resolver esse problema, tá bom? Vamos lá, finalmente vamos implementar a feature de edição. Eu vou deixar na descrição do vídeo dois links. Um para a documentação antiga do React, que fala sobre o conceito de reconciliação, e outra para a mesma página, só que na documentação nova, para que você possa ler e entender. Aqui ele explica exatamente o porquê a propriedade key é exigida em casos assim, tá? Tem a ver com otimização do React, tem a ver com a forma como ele identifica as mudanças na sua interface, para que ele possa renderizar com o mínimo possível de mutações no DOM, né? No documento que o navegador vai exibir. Esse algoritmo chama reconciliação, e aqui nessa documentação ele vai explicar detalhadamente como ele funciona, tá ok? Então vamos voltar aqui, vamos finalmente implementar a nossa edição. Bom, eu vou trabalhar com componentes não controlados, então a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é como que nós vamos ativar este campo de input que está aqui embaixo. Eu vou até apagar esse value, porque nós não vamos usar ele. Então, como que eu vou ativar este campo de input que vai aparecer no lugar desse rótulo? Então a ideia desse input é aparecer exatamente em cima do rótulo. Então como que eu ativo esse input? Olha que fácil. Eu vou incluir momentaneamente uma classe de CSS chamada editing.
e eu vou dizer que ela é verdadeira. Então, essa classe especial editing, quando associada ao LI, faz com que imediatamente o React apareça os inputs que estão escondidos atrás do LI. Tá? Então, repara como os inputs apareceram. Eles estão com esse texto porque eu não dei refresh. Se eu der refresh, eles vão ficar vazios. É isso aí. Vocês estão vendo os 3 campos de entrada. Vamos deixar false por enquanto e vamos seguir na nossa estratégia. Agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que escolher o momento certo em que uma tarefa vai entrar em modo de edição. Para isso, eu vou usar a estratégia de criar um novo estado. Eu vou chamar de task being edited, tarefa sendo editada, ID. É o ID da tarefa que está sendo editada num certo momento. Temos aqui o nosso set state e ele vai ser nulo no primeiro momento. Aqui vem a primeira questão relevante. Como nós estamos usando TypeScript, vocês vão notar que a nossa extensão é TSX, esse useState vai ser inferido pelo TypeScript como sendo nulo. Vejam aí. Isso faz com que o TypeScript entenda que você quer somente armazenar valores nulos aí dentro do seu estado. Não é verdade, nós vamos armazenar um ID. Então eu vou dizer assim, eu posso passar um parâmetro que é um tipo, a gente fala que essa função ela é uma função genérica ou parametrizável, dizendo que ele vai ser ou um número ou o valor null. Tá? Isso resolve essa questão. Então vejam que agora o useState sabe que eu vou gravar ou um número ou null. Esse número veio do fato de que o meu ID ele é um valor numérico. Mas se eu quisesse deixar algo mais flexível, de forma que se amanhã isso virar uma string, eu não preciso modificar isso aqui para string. Olha que legal. Isso é TypeScript. Posso pegar o meu task type, posso falar para ele, eu quero o tipo associado ao ID. Vejam que imediatamente ele inferiu que era number. Se eu vier aqui e mudar isso para string, vejam o que aconteceu com o useState. Ele já foi modificado para string. Tá? Então agora eu tenho um tipo que vai ser checado automaticamente pelo TypeScript, de forma que ele vai ser sempre o mesmo tipo do ID de task type. Muito bem. Tendo feito isso, qual tarefa vai estar sendo editada num certo momento? Olha que fácil. Basta eu verificar o task ID e verificar se ele é igual, com 3 iguais, o ID da tarefa sendo editada. Se eu salvar e olhar aqui no sistema, vocês vão ver que não há nenhuma tarefa sendo editada. Mas se eu vier aqui no Components, Task Manager, pegar esse estado e colocar 1, por exemplo, olha que interessante. Imediatamente ele entende que eu estou editando a tarefa 1. Se eu colocar 2, 3, ou seja, eu tenho total controle de qual tarefa está sendo editada num certo momento. Então, o que eu quero? Eu quero detectar agora o momento que eu der um duplo clique nesse rótulo e aí eu vou ativar esse input no lugar. Como é que a gente pode fazer isso? Eu venho aqui no rótulo, que é o label, e pego o on double click. Tá? O on double click, ele vai dar um handle, vamos chamar de task title label, e vamos copiar esse nome. Eu sempre dou nomes para os meus handlers que representem o que eles fazem, né? E vou dizer qual é a task que está sendo dado o double click. Com isso, a gente vai definir esta função, vai receber uma task que é do tipo task type. Deixa eu TypeScript inferir para mim aí. Ele vai retornar uma função que aceita um evento como parâmetro. Aquele velho problema. Esse E vai ser inferido pelo TypeScript como sendo N.
Como é que eu descubro o tipo dele? Muito fácil. Eu vou lá e temporariamente coloco um E seguido de um fat arrow, passo o mouse por sobre o E e pego exatamente o tipo que ele tem aqui, que é o mesmo que está aqui, ó. Às vezes é chato você copiar e colar, mas com paciência você consegue. Aqui. Ele é este evento. Dou um undo, volto lá e tipo o E como sendo deste tipo. Tá? Vamos seguir. Quando eu estiver fazendo isso, eu quero fazer o quê? Eu quero modificar o meu estado, dizendo que a tarefa que está sendo editada é a task.id. Vou salvar e vamos dar um duplo clique e vocês vão ver que ele vai colocar o input exatamente no lugar correto. Tá? Então, até aqui, tudo dentro do esperado. O que mais eu quero fazer? Vocês vão notar que esse input não veio com valor nenhum. Ele teria que vir com o valor do título da tarefa que está atrás. Então, o que nós vamos fazer? Vamos escrever o valor dentro dele. Aí começa o problema, né? Ele é um input, ele é um componente do browser e ele é um componente não controlado. Eu não tenho controle dos valores dele dentro do React. Então, o que nós vamos fazer? Eu vou ensinar uma técnica para a gente implementar componentes controlados quando eu tenho uma coleção de componentes na tela. Por quê? Porque para cada task aqui, eu vou ter um input específico daquela task, tá? Então, eu vou declarar, eu vou chamar de task titles, no plural, ref, vai ser uma única ref. Eu vou usar o use ref, que é o nosso hook do React, e vou dizer para ele que ele vai começar com um objeto vazio. Essa técnica que eu vou ensinar vale sempre que você quiser armazenar numa ref uma coleção de elementos do DOM. Podem ser inputs, checkboxes, o que você quiser, tá? O problema aqui é que a ref precisa saber o tipo que ele vai armazenar dentro dele. Como eu inicializei ele com um objeto vazio, ele pensa que dentro dele vai vir um objeto vazio apenas. Então eu tenho que vir aqui e falar assim, ó. Eu vou armazenar dentro de você, ref, um objeto que tem a seguinte assinatura. Isso aqui a gente chama de type signature. Ele vai ter um índice que vai ser numérico. Este número que eu vou colocar aí corresponde ao ID de uma tarefa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou copiar esse task type ID, que é a mesma coisa que falar que ele é numérico. Vejam. E ele vai apontar para um HTML input element. Esse cara aí. Então vejam que nosso task titles ref, ele vai ser uma ref que vai ter um objeto onde as chaves desse objeto serão task IDs, é isso que ele está dizendo aqui, e os valores desses objetos serão inputs. Como que eu agora associo essa ref aos inputs conforme eles vão sendo renderizados? Muito simples. Eu venho aqui, declaro um atributo ref igual. Ao invés de colocar o nome da ref, como a gente fez no vídeo anterior, parte 5, aí é quando eu tenho somente uma ref associada a um único input. O que eu vou fazer? Eu vou passar uma callback, onde o parâmetro dessa callback vai ser o elemento que está sendo renderizado, ou seja, o input. Tá? É comum a gente chamar isso de L. Você pode chamar de element, não tem problema. Tá? A gente comumente chama de L porque a comunidade usa L como uma abreviação para element. O que eu vou fazer agora? Vou pegar a minha ref, vou pedir o objeto current. Que tipo é o current? Ele é exatamente aquele tipo que nós colocamos lá, que é um objeto, ó, vamos lá, current. Ele é um objeto que tem um task ID como chave e um elemento como valor. Então, vamos lá.
A chave é o task ID da task atual e o valor vai ser um input, é o elemento. E está feito. Tá? Provavelmente o TypeScript vai reclamar. O que ele está reclamando? Que esse current pode ser eventualmente... não, ele está dizendo que o elemento pode ser nulo. Aqui eu tenho duas alternativas. Ou eu digo que aqui dentro ele vai poder receber uma... Deixa eu achar aqui a referência. Aqui, ó. Ele vai poder receber opcionalmente um nulo e elimino aquele warning. Ou melhor ainda, eu deixo ele aqui da forma como estava. E para o TypeScript parar de reclamar que isso aqui pode ser nulo, eu faço um if. Então eu digo assim: se o elemento for diferente de null, faça isso, tá? Eu vou salvar e o warning vai desaparecer. Porque agora ele checou que o elemento só pode ser um input e aí eu atendo a minha necessidade do TypeScript. A outra opção seria nós fazermos isso aqui, ó. Eu colocar um definite type assertion, alguma coisa assim. Definite non-null assertion, que é uma confirmação de que esse valor não é nulo. O warning desaparece, mas eu ganho um novo warning. Por quê? Porque o non-null assertion, ele está proibido por padrão na minha configuração atual do ESLint, que é a configuração padrão do Vite, tá? Quando ele cria o seu projeto. Por essa razão, eu prefiro colocar o if, tá? E o assunto está resolvido. Bom, vou mostrar para vocês como que isso aparece aqui no nosso Task Manager. Então vejam como eu tenho a minha ref contendo os 3 inputs. Se eu criar aqui uma quarta tarefa, este input que foi renderizado já está aqui, ó. Tá? Ó. Tá faltando, ao clicar, copiar o valor do input, o valor do título da tarefa dentro do input. Então, vamos fazer isso agora. Então, ao clicar, eu vou pegar o meu task titles ref.current. Isso aí é um objeto que contém chaves que são os task IDs. Então, eu vou pegar a task que está sendo clicada. Isso que você está vendo aí, isso aqui, corresponde ao input daquela task. O que eu vou fazer? Eu vou salvar o valor dele como sendo o task title. Só de fazer esse pequeno detalhe, vejam, o título passa a aparecer como valor do meu input. Outra coisa que vocês vão notar, eu não ganhei o foco, eu sou obrigado a dar um clique a mais. Ó. Repara como eu tenho que clicar novamente para ver essa barrinha piscando. Isso aqui não é um bug, tá? Isso aqui é porque realmente eu não implementei. Então vamos resolver isso. No momento que eu faço isso, eu posso pegar este cara aqui que corresponde ao meu input. Eu vou declarar ele numa constante, vamos chamar ele de input. Eu vou substituir ele por input aqui. E numa primeira tentativa, eu vou tentar fazer o seguinte. Eu vou pegar esse input e vou tentar colocar o foco nele. Vocês vão notar que ao colocar o foco no input, ele não vai funcionar. Vejam. Não funciona, ó. Vocês estão notando que eu ainda tenho que dar mais um clique para ele poder ganhar o foco. Por que isso está acontecendo? Porque quando o React diz que aquela tarefa vai ser editada, somente no próximo tick do loop de eventos do JavaScript, e esse é um assunto que eu vou falar mais a fundo num vídeo futuro, que é um assunto relevante dentro do ambiente do JavaScript. Mas eu vou resumir. Existe um conceito de um loop de eventos do JavaScript. Quando eu faço isso, ele posterga esta exibição desse input para o final do tick atual. Ou seja, essa tarefa ela é assíncrona, ela não vai ocorrer no momento em que ela é executada. Portanto, quando o browser tentar dar o foco, o input ainda não estará na tela. Então, como que eu resolvo isso? Eu coloco um set timeout
faço uma callback com esse código e coloco um valor de 0 no timeout. O que é um set timeout com valor de 0? Significa, pegue esta função e execute ela no próximo tick do event loop. Quando você fizer isso, ele vai já vai estar montado o input na tela e o foco vai ser dado corretamente. Vou provar meu ponto. Vejam. Tá? Então agora eu tenho o meu foco funcionando a contento. Isso aqui tem a ver então com o tick do event loop do JavaScript. Prometo que eu vou fazer um vídeo sobre esse assunto. Deixa eu eliminar esse warning, porque eu não estou usando o E. Primeira coisa que eu vou fazer é colocar um underscore. O TypeScript está configurado para continuar dando erro, então eu posso falar assim, ó, quick fix disable for this line. Ele vai colocar um comentário que vai desabilitar esse warning. A outra coisa que eu não comentei, que da implementação da parte 5, nós usamos componentes controlados e não controlados. Eu mantive a implementação com componentes controlados para que você tenha os dois casos. Controlados para a inserção, não controlados para a edição. Tá? Então, essa é a implementação que eu fiz no início do vídeo da parte 5, que você teve a oportunidade de ver. Bom, seguindo aqui, o que está faltando? Está faltando a gente tratar a situação em que você dá Enter, depois de ter editado esse título, e eu quero alterar o estado. E aí a gente finaliza a implementação. Então vamos lá. O Enter tem que ser detectado dentro do input. Então eu vou no input e coloco um on key down. Então vamos lá. Handle, vamos chamar de task title key down e vamos passar a task atual como parâmetro. Vamos escrever esse handler. Sempre a gente vai seguir essa mesma estratégia, né? Vamos lá. Ele vai receber uma task, que é do tipo task type. TypeScript vai sugerir para a gente, ótimo. Vai retornar um evento. Desculpa, vai retornar uma função que aceita um evento. Aqui, velho, o problema do tipo do E. Então eu venho aqui, sempre vou usar essa mesma estratégia. Coloco um Ezinho temporário. Deixa eu dar um undo aqui que eu digitei errado. É igual. Passo o mouse, pego exatamente o tipo do evento, de novo. Espera aí que ele está reclamando, está perdendo tempo reclamando. Eu quero ver, é esse aqui, ó. Eu já falei para vocês que às vezes é chato copiar, tem que ter um pouquinho de paciência aqui, ó. Porque essa tela do TypeScript ele tende a sumir rapidamente. Vamos lá, aqui, copiado, um pouquinho de paciência a gente consegue. Vamos remover aqui. Feito isto, a gente pode tipar esse E. O que eu quero? Eu quero detectar a tecla que foi apertada. Uma forma de fazer isso é usar desestruturação de objetos e fazer essa construção, que está falando assim: pegue o valor do evento, que é o E, e obtenha a chave key dele. Tá? E crie uma constante com o nome key. Ele faz as duas coisas. Agora eu vou fazer um if e vou perguntar assim: a tecla que você apertou é Enter? Outra coisa que seria legal a gente fazer: vamos copiar essa linha e vamos extrair o título, que vai ser exatamente o input.value. Ele é o valor do input que você digitou. Então eu vou falar assim, e .trim, né? Porque eu quero remover espaço. Então se esse título, vamos fazer aqui dentro, ó.
se esse título for diferente de um espaço em branco e, olha a otimização, esse mesmo título for diferente de quem? Do task.title. Por quê? Se você editar e ficar o mesmo título, eu não vou fazer nada. Eu só vou alterar o estado se ele não for um espaço em branco, depois de trimado, claro, e não for igual ao título anterior. Senão não tem que fazer nada. Tendo feito ambos, eu vou dar um set tasks, ou seja, eu vou alterar o estado das minhas tasks, vou pegar as tarefas anteriores e, faltou um O aqui, vou mapear para cada task. Opa, problema, por quê? Task é o mesmo nome do meu parâmetro. Eu vou criar o que a gente chama de shadowing. Eu vou fazer um sombreamento. Se eu usar esse nome task, esse nome passa a ficar inacessível. Então, o que eu vou fazer? Vou deixar temporariamente aí apenas como T. Vou colocar o mouse aqui. Posso fazer aqui, aqui, qualquer lugar que tenha task, ó. Eu dou F2 e aí eu vou chamar de Edited Task. Feito essa mudança, eu posso chamar de task aqui. Aí eu não tenho o risco não corro risco de fazer shadowing. Bom, o que eu vou perguntar? Se essa task for igual à tarefa sendo editada, que é a edited task, quando elas forem iguais, o que eu vou mapear no lugar? A tarefa anterior, vou usar spread para isso, e o novo título, que é title, que veio daqui, ó. Veio daqui. Caso contrário, eu vou manter a task atual. Vamos salvar para ele reformatar. Ótimo. Deixa eu ver aqui que é esse warning. Temporário. Ele já vai sumir porque claramente eu estou usando ele aqui dentro, tá? Tudo certo. Vamos. Tá. E eu tenho que sair do modo de edição. No momento que você deu Enter, não importa o que eu faça, eu vou sair do modo de edição. Como é que eu saio do modo de edição? Eu dou um set task being edited e volto ao valor nulo. Então, eu só mutaciono o estado quando o seu título não for um espaço em branco e for diferente do título da tarefa corrente. Vamos lá. Vou dar um refresh por segurança. Vamos recarregar a página. Vou alterar a B para D. Enter. Está alterada. A A para E. Está alterada. A C para F. Está alterada. Se eu aqui no lugar da D colocar espaços, G espaços, dou Enter, ele elimina os espaços. Se eu colocar uma tarefa em branco e der Enter, ele não faz nada. Tá? Então tá rigorosamente dentro daquilo que a gente esperava para edição. Tá perfeita a edição de tarefas. Deixa eu ver se faltou mais alguma coisa. Deixa eu dar uma olhada no código. Eu acredito que a gente cobriu todos os casos possíveis. Não vejo nenhum outro problema acontecendo aqui. Tá lindo, maravilhoso. Eu acho que para essa implementação a gente fez exatamente o que a gente precisava, que é o mínimo possível. Tem features interessantes que você pode implementar? Tem. Quer um exemplo? Você começa a digitar. Se você se arrepender e teclar Escape, você pode querer voltar ao valor original. Esse tipo de coisa é fácil de você detectar, tá? Ó. Else. Aqui poderia ser um switch também, tá? Então, caso contrário, se aqui for um escape, o que você vai fazer se você der um escape? Caso você dê escape, você quer pegar o título, que é, na verdade, input.value, e eu quero restaurar com editortask.title. Então, vamos ver se isso aqui funciona. Começo a digitar.
do escape, ele volta à versão original. Do escape, ele volta. Tá? Posso dar enter para sair. Sair. Depois você pode tratar situações como clicar fora e dar um blur. São coisas que você pode fazer para melhorar a usabilidade. Mas acho que como uma implementação básica, está mais do que bom. Tá? Com isso a gente cobriu então a implementação da edição. Importante lembrar que refs, na verdade, essas refs são, na verdade, um tipo de estado, só que um estado, diferente dos estados convencionais que são imutáveis, ref ele é um tipo de um estado que é mutável. Mas qual a propriedade dele que é mutável? A propriedade current. Então, tecnicamente, a gente diz que uma ref é um objeto que tem uma propriedade current que é mutável. Significa que você pode mutacioná-la do jeito que você quiser. Internamente, ele pode até estar usando um estado para armazenar a ref. Dependendo da versão do React, pode ser até que ele use um estado, ou talvez ele use também um outro hook chamado useReducer. Mas o useRef, ele é, no fundo, um estado mutável. É isso que é uma ref. Tá? A gente pode armazenar elementos do DOM, a gente pode armazenar qualquer coisa que a gente queira. Depois, mais para frente, eu vou mostrar um projeto em que a gente vai usar uma ref para resolver um problema super complicado que tem a ver com closures. Mas vamos deixar para quando a gente tiver o problema, eu volto nesse assunto e a gente vai ver um uso super interessante para refs. Aqui eu mostrei uma técnica que não é tão difundida, mas que é muito útil e fácil de você usar quando você tem vários elementos do DOM, no nosso caso, vários inputs, e eu quero amarrá-los numa única ref. Então, a técnica que nós vamos usar, e usando inclusive essa type signature do TypeScript, é exatamente essa que você vê nesse vídeo, tá? Eu acho que é uma técnica bem útil para que a gente possa fazer coisas cada vez mais avançadas. De novo, aqui você poderia ter transformado num switch, já que é um if que checa sempre a mesma chave, tá? Tranquilo transformar isso em switch, é uma escolha nossa, tá legal? Se você curtiu esse vídeo, não deixe de se inscrever no canal se ainda não fez, dê o seu like, faça os seus comentários, com elogios, com críticas, sugestões e compartilhe o nosso canal, nosso vídeo com os seus amigos para que a gente possa fazer esse nosso conhecimento chegar até mais pessoas e a gente então poder crescer o canal e aumentar a nossa comunidade. Tá legal? A gente se vê por aí. Um forte abraço para você.